Vamos abrir lá a Bíblia em Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Queria que você pudesse abrir a Bíblia comigo. Vamos ficar de pé mais uma vez para esquentar, né? Para esquentar e reverência à palavra de Deus. Eu gosto de ler a palavra de pé, mas eu vou ler só os versos 17 e 18. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Hoje é o último dia da nossa série de mensagens sobre Tiago. Hoje vamos falar sobre oração de poder, como o pastor Melvin comentou. Esse é o nosso tema de hoje, que diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos, ler juntos? Está lá na tela, você pode ler comigo também. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias orou. Olha que interessante essa expressão. Orou com fervor. Orar com fervor é com intensidade. E a palavra de Deus se cumpriu através da vida de Elias. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse tempo que estamos juntos, em que podemos celebrar o Teu nome, Te adorar, e que o Senhor possa, nesta manhã, abençoar o nosso coração, falar conosco e dar-nos a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Nós falamos nesse mês de janeiro, nesses 21 dias de jejum e oração, falamos sobre a oração da fé, que foi no primeiro domingo. A oração de total confiança em Deus, saber que Deus é quem nos abençoa, é quem nos ajuda, é quem nos fortalece. Depois falamos sobre a oração de submissão, é a oração que é respondida quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, as orações são respondidas. Para a nossa humanidade é um desafio muito grande, porque nós precisamos ter relacionamento com Deus para saber a sua vontade, e claro, a sua palavra nos dá a direção. Falamos sobre oração de comunidade, o pastor Cristiano Malta, que esteve domingo passado, falou sobre orarmos juntos em comunidade, a importância de ser profunda e relacional, termos relacionamento uns com os outros, orarmos uns pelos outros. E neste capítulo 5, o apóstolo Tiago estava escrevendo essa carta e ele comenta sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo, as circunstâncias que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, e o Senhor nos convida a passar pelas lutas e provações com alegria. Olha que facilidade para nós, passar pelas provas e lutas com alegria. Eu creio que uma das coisas mais difíceis para nós é passar pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela prova, pela situação adversa, pela situação contrária, estando contente em qualquer situação. Também Tiago traz instruções de orar pelos doentes que não conseguem deixar suas casas. Orientação do Senhor, e ele chama, o pastor Cris comentou semana passada, os presbíteros, ou outra versão diz os anciãos, aqueles que têm liderança no meio da igreja, do corpo de Cristo, e saem e oram por aqueles que estão acamados ou estão nas suas casas, que não conseguem cultuar, não conseguem vir para cultuar. E isso você vai ver que os discípulos também faziam isso. Lá em Marcos capítulo 6, nos versos 12 e 13, diz que então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Olha que interessante. Os discípulos já faziam isso,
Depois Tiago escreve isso para que fosse algo interessante para a igreja, para os irmãos, e sabendo que o óleo é um instrumento que era usado para curar as feridas, usava-se o bálsamo com óleo, e então curava as feridas, mas não é o óleo que cura. O óleo não tem poder algum se Deus não tocar a vida da pessoa, se não curar a vida de alguém. Quando nós oramos, nós temos esperança e expectativa da intervenção miraculosa, mesmo sabendo que Ele não responde da forma que esperamos. Às vezes a resposta de Deus é sim, às vezes a resposta de Deus é não, e a resposta de Deus muitas vezes, a maior parte das vezes é espera. Como é difícil esperar. A geração mais nova, até a geração um pouco mais de idade também, tem dificuldade para esperar. Como é difícil você dizer para o seu filho, olha, não vou comprar hoje, vou comprar amanhã. Ou vou comprar o mês que vem, ou o ano que vem. A espera é algo que consome a vida da gente. Não saber esperar é algo natural nosso. Um dos salmos mais maravilhosos que Davi escreveu, o Salmo 40, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência. Esperar pacientemente é uma luta para nós. Não é fácil, não é simples. Nesta geração que é tudo conectado, nós temos internet, tem celular, tem iPad, tem e tudo mais. A gente vai comprar um lanche, o lanche já sai, você acabou de comprar, já estão te entregando. Não é assim com Deus. Com Deus não é dessa mesma maneira. Não é você orar agora e já em seguida vem a resposta. Pode acontecer, que Deus tem todo o poder para fazer isso. Mas esperar é algo que nos consome. Aprender a esperar é uma arte e é algo maravilhoso quando nós aprendemos isso. Tiago também diz que algumas doenças físicas são consequência de pecados não confessados. A gente vê isso em 1 Coríntios 11:30, quando na ceia do Senhor, o apóstolo Paulo ensinando sobre a ceia, ele diz: olha, por isso que entre vocês há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, por causa de pecados. Em Atos 5, de 1 a 11, não vou ler todo o texto, mas vocês conhecem a história de Ananias e Safira, quando eles venderam a propriedade e esconderam uma parte do dinheiro e a outra parte trouxeram para a igreja. Trouxeram, a Bíblia diz, aos pés dos apóstolos, entregaram o dinheiro para os apóstolos. Então o apóstolo Pedro diz: olha, foi por tanto que vocês venderam? Eu queria tanto saber quanto foi esse valor. Você é curioso na Bíblia? Não? Você tem curiosidade de saber algumas coisas da Bíblia? Eu sou. O texto não diz. Tanto para ele quanto para a esposa, ele perguntou: foi este o valor que vocês venderam a propriedade, o campo? E os dois disseram: foi. E os dois caíram mortos, porque eles mentiram ao Senhor. Esconderam. Às vezes nós temos coisas escondidas e o Senhor quer que nós possamos tratar com essas questões. São questões que nós precisamos confessar uns aos outros. Olha o que o texto diz em Tiago mesmo. Confessem uns aos outros os seus pecados para serem curados. Além do perdoados serão, curados serão. São doenças emocionais, doenças físicas, que nós precisamos confessar para ter cura na nossa alma, na nossa vida. Tiago termina essa carta nos lembrando da importância dessa de confessar para ter cura
e também nos lembra o poder da oração, tanto para curar, como para o crente afastado, aquele que vivia mais com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Deus quer que todos nós possamos estar mais próximos de Deus e mais longe deste mundo. Mais próximos de Deus e mais longe dessas questões que nos envolvem. Agora eu queria voltar um pouquinho lá para o texto de 1 Reis que o Luiz leu. 1 Reis, nós vemos o profeta Elias, que é citado no livro de Tiago, que ele orou e não choveu. E ele orou de novo e choveu. Em 1 Reis capítulo 17, Elias disse que não ia chover por 3 anos, no verso 1. A autoridade de Elias, então Elias o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei de Israel da época: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha que autoridade desse homem. Homem de Deus, profeta de Deus. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Elias, pela autoridade do Senhor, ele disse a palavra e ela se cumpriu. Depois da continuação do texto, Deus disse para Elias: olha, o ribeiro que você está vai secar, e eu quero que você vá para uma cidade que chama Sarepta, ou Serepta, e lá uma viúva vai te sustentar. E no verso 13, Elias chega lá e disse para a viúva: não tenha medo, vai e faça o que você disse. Ela disse, ele pediu comida para ela, e ela disse: eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Falou: então, vai lá e faz essa comida. Faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. O profeta queria comida primeiro para ele, depois para ela. Interessante. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. E ela assim fez. Passou mais um tempo, o filho dela tem um mal súbito e morre. Aí ela diz para ele: você veio até aqui na minha casa, fez tudo isso, e agora o meu filho morre? Ele diz: traz o menino. Isso está nos versos 21 e 22. Diz que ele, estendendo 3 vezes o seu menino, clamou ao Senhor e disse: o Senhor, ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Que autoridade tem esse homem! Autoridade para ressuscitar uma pessoa. Como a gente gostaria que alguns ressuscitassem. Como a gente gostaria de ver esses sinais e maravilhas e milagres no meio do povo de Deus. Esta autoridade de multiplicar a comida, de trazer à vida aquele que faleceu. E na continuação do texto, nós vamos agora para o capítulo 18, o verso 36 ao 39, que é quando Elias tem um embate com os profetas de Baal. Esses profetas, eles cultuavam outros deuses, mas lembre-se, eles estavam no meio do povo de Deus. Acabe era o rei de Israel, e Acabe permitiu que outros deuses fossem adorados. Espera um pouquinho. Quem era o Deus de Israel? O nosso Deus. Como que ele permitiu, junto com a sua esposa Jezabel, permitiu que outros deuses entrassem no meio do povo de Deus e adorassem outros deuses? E então,
Elias chamou esse povo para um confronto, para um embate. Vamos ver quem é que é Deus. Olha a autoridade desse homem. Vamos ver quem é que é Deus. Se é o meu Deus, ou se é o Deus de vocês, com D minúsculo. Então ele chamou esses 450 profetas e disse: vocês primeiro, vocês vão começar a clamar pelo seu Deus, e o Deus que enviar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Então diz a Bíblia que eles começaram a clamar, a gritar, se cortavam em oferenda aos deuses, e nada acontecia. Elias começa a debochar deles. Esse profeta era ousado, hein? Será que ele não está dormindo? Será que ele não está ouvindo o que vocês estão falando? Que Deus é esse que não escuta a oração de vocês? E então, passou o tempo, Elias falou: agora é minha vez. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Lembra dessa canção? Move as águas, Senhor. Bom, é hoje que vocês vão ver quem é Deus neste lugar. A Bíblia diz que Elias pegou, restaurou o altar, pegou 12 pedras e pediu para os servos que estavam ali: pode encher de água esse altar. Põe mais água. Não é suficiente ainda? Põe mais água. Diz a Bíblia que por 3 vezes eles encheram o altar de água. E Elias faz uma oração simples. Uma oração que não dá 1 minuto. Ele disse: Senhor, manifesta o teu poder agora, Senhor. Mostra para eles quem é Deus. Mostra para eles quem é o Senhor. Cumpre a sua palavra agora. E a Bíblia diz que veio fogo do céu e consumiu todo o holocausto, toda a água. E de repente, o povo todo começou a dizer: este é Deus. Não há outro Deus como o Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso. É só o Senhor que pode curar. É só o Senhor que pode trazer fogo do céu. É o Senhor que faz isso, não sou eu. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A autoridade que esse homem tinha, né? Jesus transmitiu essa autoridade para nós também. Nós somos seus discípulos hoje. Em Mateus capítulo 10 diz que Jesus chamou os seus discípulos e entregou a eles autoridade. Autoridade para expelir demônios, autoridade para curar, autoridade para chegar numa casa e trazer paz, autoridade para não precisar de levar nada, autoridade do Senhor para ir e pregar o Evangelho a outros povos, outras nações. Ele compartilhou essa autoridade conosco. Essa autoridade que eu e você tem é autoridade para ir em nome do Senhor. Nós temos essa autoridade. Nós não vamos ter essa autoridade, nós já temos essa autoridade. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Como então eu posso ter essa oração de poder? Como Elias teve, como os discípulos tiveram. Como que nós podemos ter essa autoridade? Eu marquei algumas palavras com R, para você não esquecer. A primeira delas é relacionamento. Quando nós temos relacionamento com Deus, a nossa oração, ela sobe. Quando nós não temos relacionamento com Deus, nossa oração não vai.
Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, diz que as nossas iniquidades e os nossos pecados, iniquidade é falta de justiça, injustiça, iniquidade. E os nossos pecados, aquilo que nos afasta de Deus, não permite que o Senhor ouça a nossa oração. Segunda palavra é rendição. Nos rendermos totalmente ao Senhor, dando a Ele a glória. O pastor Melvin disse nas suas mensagens que Deus não quer de nós um compromisso maior. Fazer mais coisas para Deus. Deus não quer isso. Deus quer mais rendição de nós. Que nós estejamos mais rendidos ao Senhor, prostrados diante dEle. Tem uma canção que diz, eu não sei qual é, ou ouvi alguma vez, que a nossa luta avança quando nós vamos de joelhos. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós avançamos. Terceira palavra é resumir. Tem gente que acha que eu vou falar demais e Deus vai ouvir. Não é por muito falar? Às vezes você não fala nada da presença de Deus. Às vezes você só para ouvir o que Deus tem para falar. Quarto, você precisa se reconectar ao Senhor. Se você deixou de orar por alguma razão, volte a orar de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, conecte-se com o Senhor. Quinto, essa é interessante, é com R também, ria mais. Tem gente que é muito sério para falar com Deus. Senhor, Deus de Israel, Todo-Poderoso. É relacionamento de pai com filho. É relacionamento. Quando nós temos relacionamento com o Senhor, nós podemos ter brincadeiras, como a Júlia sabe das minhas piadinhas, né? Ela falou uma para mim ontem e falou assim, para de falar essa, pai. A Júlia está aqui esses dias. Mas tem piadas que pai e filho faz. Não é? Ria mais. Chegue na presença de Deus com alegria. Sexto, seja racional. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Orar com entendimento, com inteligência. Sétimo, responsável. Ter responsabilidade, ou seja, prestar contas diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz isso. O Senhor me respondeu isso. Eu estava compartilhando na sexta-feira à noite das 3 respostas de oração que Deus me deu na sexta-feira. Olha que bênção. Sexta-feira, quase terminando o jejum, tive 3 respostas. Das 50 da lista, já 3 foram respondidas. Eu sei a sua lista, mas a minha, ela é imensa. Mas preste contas a Deus e a outros também. Compartilhe seu testemunho. Fale o que Deus fez. Quantos milagres Deus tem feito. Essa aqui agora é importante. Eu já estou terminando, gente. Ruir. Não deixe ruir ou quebrar o seu relacionamento com Deus. Mas esteja sempre conectado com Ele. Nona, eu vou até a 10ª. Receber. Aquele que pede, o que a Bíblia diz? Recebe. Isso está em Lucas capítulo 11, 9 a 13. Diz, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora,
se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peça, Espírito Santo, vem sobre minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Eu já lembrei de outra canção. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Quem conhece? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. A última é reconheça. Reconhecimento de que a glória é dele. O louvor é dele. A majestade, a soberania, tudo pertence ao Senhor. Vamos ficar de pé? Essa música é boa, pastor Matthew, para a gente traduzir para o inglês também. Eles traduziram a ele a glória para o inglês, vão cantar no culto americano hoje. Olha que bênção. Primeira vez, pastor Melvin, pastor Matthew estavam dizendo, primeira vez que eles vão pegar uma música em português e traduzir para o inglês e vão cantar com a igreja americana hoje. Olha que bênção. Então Deus tem abençoado as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, é tão bom estarmos juntos, é tão bom podermos cantar, chorar, nos alegrar na Tua presença, é tão bom estarmos juntos, Senhor, porque sabemos que quando a gente se reúne há algo acontecendo, quando a gente se reúne o Teu Espírito se move no meio de nós, há unidade no nosso meio, há o poder do Teu Espírito se manifestando aqui, Senhor. Ah, Deus, vem sobre nós nessa manhã, Senhor, aqueles que lutaram nesses 21 dias, eu sei que a nossa luta não para aqui, nós continuamos buscando o Senhor, continuamos clamando ao Senhor, o Senhor nos dar resposta, o Senhor nos dar direção, o Senhor falar conosco, o que é que eu devo fazer a partir de agora, qual é a minha atitude então, Senhor, nos ajude, ó Pai, fica conosco nessa manhã, abençoe nosso coração e nos ajude, Senhor, a reconhecer que o Senhor tem toda a glória, todo o poder, todo o louvor é Teu, Senhor. Nós nos entregamos a Ti mais uma vez e pedimos a Tua bênção. Fica conosco, abençoe, Senhor, ajude, Senhor, e dá-nos, mais uma vez, eu quero orar pela irmã Margot e pelos seus filhos, Senhor, netos, Senhor, que ontem se despediram do Senhor José totalmente, que o Senhor traga o Teu conforto, o Teu bálsamo, Senhor, a Tua graça sobre eles. Sabemos que não é simples, não é fácil, Senhor, passar por esse tempo, mas sabemos que o Teu Espírito é aquele que nos consola, aquele que nos conforta, é aquele que nós poderíamos pedir o conforto do Senhor, porque o Senhor daria. Abençoe os meus irmãos, abençoe a cada um de nós, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, os que estão aqui presentes, os que estão online, para a glória do Teu nome. Assim oramos e agradecemos. Amém.